chega a presença dela. A Universidade Federal de Rondonópolis, juntamente com o Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio da comarca de Rondonópolis e da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, tem a honra de recebê-los para o evento Diálogos Acadêmicos, Educação Jurídica e Ensino Fundamental e Médio como instrumento de prevenção e enfrentamento da violência nas escolas. Este encontro reúne autoridades, pesquisadores, magistrados, estudantes e representantes da sociedade civil para refletir o papel da educação jurídica na formação cidadã e na construção de ambientes escolares mais seguros, inclusivos e comprometidos com a cultura da paz. Sejam todos bem-vindos, agradecemos a presença. Neste momento, convidamos para compor a mesa de honra as seguintes autoridades. Professora doutora Anali Castilho Polizel de Souza, reitora da Universidade Federal de Rondonópolis. Professor mestre desembargador Márcio Vidal, diretor da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso. Professora doutora Claudineia de Araújo, pró-reitora da Extensão da Universidade Federal de Rondonópolis. Senador Jaime Campos, senador da República do Estado de Mato Grosso. O senador teve que se ausentar. Professor doutor Fábio Nobu, secretário de Inovação e Empreendedorismo da Universidade Federal de Rondonópolis. Professor Vinícius Amoroso, vereador responsável pela apresentação do projeto legislativo que institui gratuitamente as noções de direitos nas escolas. Convidamos a todos para se sentar. Daremos início agora às manifestações institucionais. Convidamos a todos que serão nominados para fazer uma breve fala institucional na seguinte ordem. Vereador Vinícius Amoroso, desembargador Márcio Vidal e reitora doutora Anali Castilho Polizel de Souza. Boa noite a todos. De forma especial, cumprimentar o desembargador Márcio Vidal pela presença, nossa magnífica reitora, a professora doutora Anali, nosso amigo querido professor doutor Anderson, e a todos os presentes, aos magistrados aqui presentes nessa discussão tão importante. Nós pensamos, doutor Márcio, por muitas das vezes, em uma educação apenas para medir resultados.
e nós precisamos olhar a educação para além do muro escolar. Pensar em educação de forma, professora doutora Claudineia, de forma construtiva. E aqui está um resultado daquilo que nós podemos fazer juntos, construir em parcerias, em duas mãos, doutora Aline, aquilo que se pode fazer para além dos muros escolares. A escola é um lugar fundamental e importante na construção do indivíduo, doutor Vanderlei. E, por muitas das vezes, esse indivíduo que chega lá no doutor Wagner Plaza para ser julgado, mas que não teve a oportunidade de falar aquilo que machucava, aquilo que doía, aquilo que colocava em vulnerabilidade, aquilo que colocava, por muitas das vezes, de forma marginalizada. Nós precisamos olhar para a educação de forma representativa, olhar para a educação e ver ali o futuro que, por muitas das vezes, passa por nossas mãos e passa pela educação. Muito obrigado, boa noite a todos. Mais uma vez, parabéns, professor Anderson, pela iniciativa e aos seus alunos, junto com o professor Fábio, que teve uma participação especial também na construção daquilo que vai ser apresentado nessa noite. Muito obrigado. Em nome da reitora da Universidade Federal de Rondonópolis, eu cumprimento todos da mesa, como também os magistrados, eventualmente advogados aqui, e, principalmente, os estudantes da Faculdade de Direito, da primeira turma e da segunda turma. Eu sou professor da Universidade Federal de Mato Grosso já há 43 anos. E me formei por aquela faculdade e, portanto, eu tenho uma eterna gratidão. Por isso que eu não deixo de lecionar. Estar aqui em Rondonópolis tem uma lembrança agradável, porque eu juridicionei aqui por 2 anos e meio, a terceira vara civil desta comarca. E aqui fiz algumas amizades e tenho grandes colegas que são oriundos deste município. Então, é uma alegria e uma certa gratidão por ter dado a oportunidade, que eu tive essa oportunidade por aqui estar. Nós fazemos parte de uma justiça que tem algo em torno de 298 anos. 1727, dezembro de 1727, começou a história da justiça do estado de Mato Grosso. E ela começou em Cuiabá. Depois, isso no século XVIII, no século XIX, que foi criado o Tribunal de Justiça, na época, Tribunal das Relações, instalado no dia 1º de maio de 1874. Brasil, colônia, no primeiro momento, depois Brasil, império, e Brasil, hoje, república, depois já de um século. As faculdades, eu sempre pensei que ela seria um tipo de laboratório de ideias, e que essas ideias fossem entregues à sociedade, para que ela tenha um norte. Então, quando nós deparamos com um tipo de ação como esta, de uma faculdade de Direito nova, dando os primeiros passos com a participação de magistrados que aqui jurisdicionam, o Parlamento Municipal e a Universidade Federal, observa que esse país, embora não tenha nenhum projeto
num projeto de educação, nenhum projeto de segurança, nenhum projeto de saúde, nenhum projeto de transporte. É a coisa mais triste que a gente depara neste momento que nós estamos vivendo. Você vê uma pequena luz que sai do banco da faculdade, conectado com o corpo docente, com magistrados, em propiciar uma ferramenta que seja útil para a sociedade. Ano passado, nós tivemos, reitora, um encontro promovido pela Escola da Magistratura, do qual eu estou diretor neste biênio, com vários diretores de faculdade de Direito, porque a crise que temos, se assim podemos rotular, de uma crise do judiciário, na verdade, é uma crise sistêmica. E, se ela é sistêmica, ela abarca todos os atores, portanto, todas as instituições que compõem esse sistema. Então, pela experiência, verificamos que ela está plantada dentro das faculdades, porque temos uma grade curricular nem sempre adequada à real necessidade atual. Muito distante, doutor Vanderlei. Você pegar a faculdade, a primeira faculdade de Direito, Largo São Francisco, depois a de Olinda, no mesmo ano, meses só de diferença, lá em 1827, 1828, você vai observar que apenas alguns rótulos foram mudados. A gente continua com tantos problemas que nós temos, atuais. Nós estamos vivendo uma era da tecnologia digital, uma era que nunca tínhamos experimentado. Conseguimos passar pela era comercial, depois a industrial, mas ambas levaram certo tempo. Houve um tempo para amadurecer a ideia. Esta não tem. É de uma semana para outra, você tem no cenário um novo produto. Então, como não estudar o direito digital na Faculdade de Direito? Se o processo judicial é eletrônico, 100%, os atos processuais são eletrônicos, nós estamos retardando. Nós não podemos mais continuar a ficar a reboque. Nós somos as pessoas que têm maior oportunidade de estudar, de ter uma visão macro da sociedade. Por que não estudar o direito global, as questões geopolíticas, que está brotando todo instante, a questão econômica, e sem falar em algo fundamental para que nós tenhamos uma permanência neste planeta, o meio ambiente. Estamos aí já de um caos anunciado previamente, que é a crise climática. Ela vai vir com força. O que estamos fazendo? Aguardando os agentes políticos? Se esquece. A maioria não tem capacidade para resolver os problemas. Tem que sair de onde? Da universidade. Por isso que a Escola da Magistratura criou um centro de estudo integrado do sistema meio ambiente, SESIMA, e nele temos 17 instituições, justamente para dialogar e apresentar projetos para serem implementados imediatamente. Lá estava a reitora da Universidade Federal de Mato Grosso.
ela integra o CESIMA. Todas as universidades, a Ordem dos Advogados, a instituição do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Procuradoria do Estado, e aí vai afora. E, principalmente, nós queremos, na universidade, o quê? Para tratar do meio ambiente, não é só a parte jurídica, essa a gente sabe. Nós precisamos integrar o conhecimento do engenheiro, do arquiteto, do médico, do biólogo, do geólogo, do historiador, para que tenhamos um conhecimento holístico para nós implementarmos. Chamamos o prefeito de Cuiabá, chamamos o prefeito de Chapada, chamamos o prefeito de Várzea Grande, de Santo Antônio de Leverger. Olha, que ações que vocês têm. O que estão esperando? Então, digna reitora, vir aqui, estar aqui é um prazer enorme e quero parabenizar cada um de vocês por estar engajado nessa luta e nessa iniciativa e que ela não pare aqui, que venham muito mais. Há uma sociedade aí fora, ou abstrata, que está na plataforma digital. Ela está superando a sociedade física. Então, nós precisamos estudar. A IA não é saber apenas operacionalizá-la. Nós temos que compreender como que aqueles algoritmos trabalham e qual é a margem de risco que ele pode trazer para cada um de nós, principalmente como instituição. Nós corremos o risco de ser engolidos. Então, vocês, jovens, que irão nos substituir, que irão ocupar nossas cadeiras, precisamos de bons profissionais. E, para se ter bons profissionais, nós precisamos que ele tenha a ética, a moral e o conhecimento mais amplo possível. E lembrando que tudo está aberto, não é fechado. O que você aprende e se instrui em um determinado momento histórico, no próximo, há necessidade de novos conhecimentos. A magistratura só será forte se tiver qualidade no seu corpo de magistrados, e isso não é diferente em relação aos advogados, em relação a outras instituições, Ministério Público, Procuradoria, etc. Então, parabéns a todos vocês e que venham muitos mais projetos. Vocês podem mudar a sociedade. Vocês podem melhorar o mundo. Depende de vocês. Meu muito obrigado. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Universidade Federal de Rondonópolis. Eu gostaria, em nome do desembargador Márcio Vidal, cumprimentar todo o dispositivo de honra. É uma honra para a universidade recebê-los nessa instituição, nessa noite especial. Em nome da doutora Aline, do doutor Vanderlei, do doutor Wagner, cumprimentar todas as autoridades aqui presentes. Em nome do doutor Anderson, nosso coordenador do curso de Direito, cumprimentar todo o corpo docente. Em nome do presidente do Centro Acadêmico, Matheus, todos os nossos estudantes que vieram aqui prestigiar, estudantes da UFR e de outras instituições que estão também aqui nessa noite. A Universidade Federal de Rondonópolis, com pouco tempo de implantação, nós temos apenas 8 anos de existência, nós conseguimos a criação do curso de Direito. Há aproximadamente 1 ano atrás, 1 ano e 3 meses, nós estávamos com a palestra magnífica, excelente, do Dr. Vanderlei, fazendo a abertura do curso de Direito. E lá sonhávamos, né, que a implantação, o que fazer e como fazer da melhor forma. E hoje está entregando a resposta para a sociedade,
por meio de um projeto, de uma iniciativa que envolveu mais de 1.000 estudantes das escolas municipais, 7 escolas envolvidas, a parceria juntamente com o Poder Público Municipal, por meio do Vinícius Amoroso, um projeto de lei que se transformou numa lei. Isso é muito importante para a universidade. O Vinícius sempre foi parceiro da UFR, desde a época do Covid, como secretário municipal de saúde, agora como vereador, na busca de soluções para a comunidade e para a sociedade. A UFR ela foi criada para transformar, e a educação é transformação de vidas. E levar a educação, levar o conhecimento para problemas complexos, como diz, problemas complexos, existem soluções complexas, né? Toda uma comunidade, uma sociedade precisa integrar município, ente federal, ente estadual, toda a sociedade na busca de soluções. E hoje a resposta disso, né? A UFR ela foi criada com ensino, pesquisa, extensão e inovação com empreendedorismo. E isso é a resposta hoje, este projeto que o nosso estudante está entregando, né? Com apenas 1 ano e 3 meses de curso, de suma importância, traduzindo nossos indicadores, a resposta. Eu gostaria também de parabenizar a família que está aqui presente, reconhecendo a importância do papel da família na continuidade, nas ações, no trabalho dos nossos estudantes e da nossa UFR. Tá? Sejam bem-vindos, uma boa noite, e que hoje seja o início de muitas e muitas etapas, assim como 1 ano e 3 meses nós iniciamos o curso de Direito. Obrigada. Em tempo, registramos a presença do senhor Átila Rodrigues Japiaçu dos Santos, secretário-geral da UAB Rondonópolis, representando a primeira subseção da Ordem. Registramos também a presença da juíza Aleteia Assunção, diretora do Grupo de Estudos da Magistratura de Mato Grosso. Agradecemos às autoridades pelas relevantes contribuições e pela presença neste importante momento de diálogo, e, neste momento, desfaz-se a mesa. Para dar início aos nossos diálogos acadêmicos, convidamos para a primeira palestra o professor Anderson Nogueira Oliveira. Ele é coordenador e professor do curso de Direito da Universidade Federal de Rondonópolis, coordenador do DEG Agro, doutor em Direito pela PUC São Paulo, coordenador dos projetos de extensão Noções de Direito nas Escolas e Legaltech Júnior, além de idealizador e criador do aplicativo educacional Edu Alertia. Vou subir. Um professor não pode ver um palco, já quer subir, né? Como sempre. Se o fio chegar até aqui. Chega. Boa noite a todos, tá? É um desafio, como a professora Anali havia comentado, né? O curso de Direito está iniciando suas atividades há 1 ano e 3 meses e já está apresentando aqui resultados significativos, e essa é a proposta desse evento, mostrar que o curso de Direito da UFR está tentando ser uma vanguardista em relação às atividades que a gente acostumamos, né, ter na faculdade, que era aquela ideia apenas de banco, de assistir a aula, e agora tentando mudar um pouquinho a sociedade. É um novo desafio que o curso está trazendo. Inclusive, gostaria de agradecer a todos os magistrados que estão aqui presentes, em nome aqui do desembargador Márcio Vidal, todos os professores e professoras aqui presentes, faço aqui agradecimento em nome da Anali. O evento hoje chama-se Diálogos Acadêmicos da Educação Jurídica no Ensino Fundamental e Médio, como instrumento de prevenção e enfrentamento à violência nas escolas. O objetivo desse evento foge de uma palestra habitual, que talvez a maioria estão acostumados, em que apenas vamos falar sobre termos jurídicos. A proposta desse evento foi dialogar, também vai ter, né, com a doutora Aline, a quem agradeço, toda a parte legal, mas trazer também sobre funcionalização e instrumentos para tentar viabilizar, que é a educação jurídica no ensino médio fundamental. Além de discutirmos aqui,
talvez por alguns minutos, né, falando da importância da educação jurídica, queremos mostrar o que nós, como curso de Direito, fizemos para tentar solucionar ou ajudar, né, de alguma forma, nessa questão. Está na tela para vocês, tudo isso surgiu de como, né, aqui em Rondonópolis. Infelizmente, recentemente, todas essas reportagens do ano passado até agora, sobre violências nas escolas aqui de Rondonópolis. Professores agredidos, crianças, outro adolescente esfaqueado. Então, surgiu daí, no ano passado, essa discussão sobre como é que podemos, o curso de Direito, contribuir para essa questão que é muito grave aqui em Rondonópolis. Assim, eu vim de São Paulo, estudei lá, tive toda a minha formação, até o doutorado na PUC São Paulo, e aí, ao chegar em Rondonópolis, me deparei com uma situação que é bem alarmante aqui, nessa cidade. E, certamente, temos diversos problemas para ser solucionados, mas esse, em especial, me chamou muita atenção. E aí surgiu a questão de levar, a ideia é que nós, professores, juntamente com os alunos, fossem até as escolas para trazer ensino jurídico. Né? E aí, trazendo, a primeira discussão era para falar sobre bullying, né, com base na lei federal, que define o que é bullying, cyberbullying, que provavelmente todos aqui já viram ou talvez já até sofreram durante o período escolar. É algo recorrente, inclusive nas universidades. Né? Mas o nosso foco foi sobre tentar levar o ensino jurídico, alguns conhecimentos, falar da responsabilização em relação criminal, que pode ter em relação quando foi praticado por professores, porque, quando falamos de violência nas escolas, foge apenas da questão de aluno a aluno. Professores podem cometer, obviamente, abusos de diferentes formas, e alunos também, ou servidores que trabalham nas escolas. Então, o nosso desafio era tentar discutir a violência no geral. E, quando nós fomos até as escolas buscar levar conhecimento jurídico para eles, a maioria das escolas recusaram. Houve recusa, falando que não precisava, que era desnecessário. E aí, daí surgiu a problemática nossa, que é, como é que vamos tentar trazer um pouco de ensino jurídico nas escolas? Imagine só, né? Eu tenho certeza, já pensamos assim, por diversas vezes, como seria fundamental que tivesse o ensino jurídico no ensino fundamental ou médio? Nem que seja uma pequena carga horária. Certamente, todos nós aqui já pensamos sobre isso, porque todos nós temos direitos e deveres, mas isso não é ensinado na sala de aula, no ensino médio fundamental. Apenas quem tem a oportunidade de estudar direito tem um pouco mais de conhecimento sobre essa questão. Então, a ideia era interessante, mas teve um gargalo, que é o impedimento das instituições públicas e privadas, não todas, mas algumas, de tentarmos adentrarmos até a escola. E, para isso, pensamos em toda uma sistemática, né, dos pilares que o ensino superior jurídico contemporâneo abarca, porque, quando eu estudei direito, como a maioria dos doutores aqui, assim, basicamente, o ensino era ensino em sala de aula, de carteira ali, cadeira, aula normal, e, no máximo, pesquisa, fazendo ali TCC, às vezes iniciação científica. E a nossa ideia aqui na UFR, como curso de Direito, é pensar de forma integrada. Inclusive, fazendo até observação, o curso de Direito oferta aqui, por exemplo, direito digital, direito agrário, que foi uma questão trazida, sobre direito ambiental, grupo de pesquisa sobre agronegócio, tentando atender os objetivos da sociedade. Então, uma das vantagens de ser um curso novo, né, somos um curso novinho de 1 ano, é ter a liberdade de colocarmos em prática situações contemporâneas e um curso bem inovador. Então, por isso, pensamos toda essa sistemática de ensino, pesquisa, extensão, inovação, empreendedorismo, internacionalização, tudo vinculado com esse objetivo, violência nas escolas, é isso que nós vamos apresentar. No ensino, como eu havia comentado com vocês, nós criamos aqui um projeto de extensão, a quem agradeço a Claudineia, como pró-reitora, que estava aqui presente na mesa, que é fazer um projeto que teve 54 alunos, tem os dados de 54 alunos, mais todos os professores do curso de Direito, para irem até as escolas. Sim, os estudantes não iam sozinhos, tá? Estudantes com os professores para ensinar. A temática era única, tá? E é para levar para 7 escolas esse conhecimento. Criamos, então, esse grupo, que é chamado Projeto Noções de Direito nas Escolas. Posteriormente, nesse projeto de extensão, apresentamos, né, por diversas escolas, seja elas municipais, federais, estaduais, privadas também, inclusive tem alguns diretores aqui de escola presentes, a qual agradeço. E aí, nesse
desta forma, né, através desse projeto, conseguimos, só no ano passado, atingir 1.000 alunos. Entre essas 7 escolas, foram 1.000 alunos que tiveram essas noções de direito nas escolas aqui de Rondonópolis. É um número significativo, até mesmo porque a gente conseguiu, no nosso primeiro ano, já 1.000 alunos aqui em Rondonópolis. E aí, só para lembrá-los, tá, que é importante que o desembargador comentou, é um projeto que é contínuo, não é temporário por um ano ou por um certo período. O objetivo disso aqui é tornar todos os anos. Inclusive, esse ano, a temática já mudou, que esses aqui são os dados do ano passado. Esse ano é sobre direitos trabalhistas para o ensino médio, porque muitos jovens vão para o mercado de trabalho e não sabem sobre os seus direitos, sobre qual seria a melhor alternativa, né? Hoje em dia, todo mundo quer ser empreendedor, todo mundo quer ser MEI, e aí a professora está trazendo esse ano a temática sobre direitos trabalhistas. Então, o ano passado foi sobre violência nas escolas e as consequências. Como eu comentei com vocês, estávamos com um problema de entrar nas escolas. E, em decorrência disso, o curso de Direito, docentes e discentes, elaboramos um projeto de lei, todo o texto, tá, gente, elaborado pelos docentes e discentes aqui da UFR, e, inclusive, depois encaminhamos para o vereador, para toda a Câmara, né, mas tivemos a resposta positiva do vereador Vinícius Amoroso, que estava aqui presente, para que apresentasse aquele texto elaborado pelos alunos e professores para tornar-se lei. E assim foi apresentado e foi criada a Lei 14.301 de 2025, e que eu vou dizer que talvez, provavelmente, seja uma das primeiras leis que garante o ensino jurídico nas escolas de Rondonópolis. Rondonópolis certamente vai ser um pilar diferente para várias outras cidades. Queremos, obviamente, que esse projeto de lei se reflita, talvez, em leis estaduais, talvez lei federal ou outros municípios, porque é fundamental isso. E só para lembrá-los a todos, porque é uma questão importante, tudo isso é ofertado gratuitamente, não tem nenhum custo para as escolas, para ninguém. Então, é tudo gratuitamente, os professores e os alunos vão até as escolas para ensinar, cada ano, uma temática diferente. E aí, nesse caso, como comentei com vocês, foi sobre violência nas escolas do ano passado, esse ano é sobre direito trabalhista, que a professora Adelina está trabalhando. Então, depois que atingimos a questão do ensino e da extensão, partimos para a pesquisa. Como a temática do ano passado foi sobre violência nas escolas, nós passamos um formulário anônimo, com todos os procedimentos devidamente adequados, para tentar ter o sigilo dos alunos, para falar o seguinte: ao conversarmos com os alunos, eles relataram que existia uma alta incidência. Quando você vai conversar com o coordenador, fala, não, aqui na minha escola quase não tem nada. Ah, não, na minha escola quase não tem nada aqui. Diversas escolas falaram isso. E nós passamos um formulário em papel, anônimo, para esses estudantes responderem sobre questões envolvendo essa violência. Se, afinal, eles falavam que existia, né, de forma informal, muitos coordenadores falavam que não existiam. Provavelmente subnotificações, obviamente. E, com isso, tivemos um resultado desses 724 alunos aqui de Rondonópolis. Primeiramente, o bullying verbal, que a gente chama, né, de ofensas, e que é uma perseguição, tá, gente? Não é apenas uma palavrinha, uma pequena brincadeira, não. Estamos falando de perseguição que traz um abalo psicológico para a pessoa. 79% dos alunos de Rondonópolis pesquisados relatam que já sofreram bullying verbal. Exclusão social, né, que é aquele aluno que ninguém quer fazer parte de grupo nenhum, que é isolado, tá, dos demais colegas, 58,98% relataram isso. Aqui tem algumas observações importantes também, que é bom destacar. Sobre bullying verbal, a maior incidência está em religião e crença. Nós não sabemos, e nem identificamos, né, qual o objetivo, não era esse, sobre qual crença ou qual religião, mas a maior incidência foi religiosa e orientação sexual, ou seja, a prática de bullying, as ofensas, geralmente são essas duas temáticas, o tema que teve maior incidência. Já a exclusão social, quando se faz um recorte sobre a questão das mulheres, e aqui eu falo da Aline, que, quando pensamos sobre esse evento, tivemos dúvidas se falava sobre essa questão ou sobre violência contra as mulheres, que aqui em Mato Grosso nós sabemos que é muito grande a violência, né, o índice de violência contra as mulheres é altíssimo. Só que, coincidentemente, embora o tema fosse violência nas escolas, o que percebemos? Que 67,78% das meninas que foram pesquisadas relataram sofrer exclusão social. E, quando fala sobre cyberbullying, 55%. Ou seja, quando falamos sobre a violência nas escolas, também é sobre as mulheres.
Embora temos alto índice aqui em relação aos meninos também, obviamente, mas quando se faz o recorte em relação às mulheres, o índice é ainda maior. O que demonstra que a preocupação da violência nas escolas também é a violência contra as mulheres. E o bullying físico, que é aquele que chama mais atenção, né, que sai na mídia. O que sai na mídia é isso. É o esfaqueamento que aconteceu aqui em Rondonópolis, criança batendo em outra, espancada, aí sai. E, mesmo assim, né, que é algo gravíssimo também, 38,8% já relataram ter sofrido violência física nas escolas. Outros problemas que percebemos com essa pesquisa. Quando fala sobre algumas temáticas, como, por exemplo, orientação sexual, né, nós sabemos que o período escolar, principalmente com adolescente, perseguições sobre orientação sexual é muito constante. E aí veio a surpresa, que apenas 3,1% relataram que falam para a coordenação, para a direção ou para os pais. Ou seja, nem para os pais eles comentam. Provavelmente por vergonha, né? Certamente todos nós que já passamos para a escola, sempre teve alguém que foi perseguido por questões de chamado de gay, ou outras palavras, né, bem mais pejorativas. E, neste caso, as pessoas têm vergonha de falar para o seu pai. Chegar para o seu pai e falar, olha, é o seguinte, fulano de tal está me perseguindo na escola porque me chama de X situação pela minha orientação sexual, que ele nem sabe, às vezes, tá? Essas crianças e adolescentes, não é que eles sabem o que é orientação sexual, às vezes não têm nem conhecimento sobre isso. Ainda estão se descobrindo, mas a perseguição já existe. E aí, 96,9% é de subnotificação, ou seja, eles relatam que sofrem, mas não falam para ninguém. Continuando, 75% eles falam que não acreditam nas investigações que acontecem nas escolas. E aí quero fazer uma observação. Professor e diretor realmente não foi preparado para isso. Todos nós sabemos que, infelizmente, ou felizmente, né, porque eu acho que não é o papel, o professor no Brasil está tão sobrecarregado no ensino médio fundamental, não seria justo para eles pegarem também esse papel de fazer provas, colher provas, fazer depoimentos, tentar solucionar. Então, os próprios alunos percebem que 75% desses alunos, né, que é um número altíssimo, não confiam ou desacreditam em relação a comentar com alguma autoridade na escola, ou os professores, porque eles acham que eles não são preparados para isso. As próprias crianças e adolescentes relatam isso. Quando se fala sobre vem despreparo, né, em relação aos professores, ou seja, eles relatam, mas acham que estão despreparados os professores para relatar, para lidar com aquela situação. Porque imagina só, eles não acreditam e nem acham que os professores estão preparados. 75% falam, não acredito, não quero falar com os professores. E 54% fala, não, eu acho que mesmo se relatar, eles não estão preparados para lidar com isso. Estamos falando de crianças e adolescentes ali, fundamental e médio. E 50% tem medo de represália da própria professor, da coordenação, da diretoria, porque, às vezes, né, acha que essa pessoa é problemática. Então, podem perceber, com essa pesquisa de campo, né, que fizemos, eu sei que o recorte é pequeno, mas foi aquilo que a gente conseguiu pegar durante esse ano, o índice de violência nas escolas é muito alto. E o índice de subnotificação também. Continuando a falar sobre essa questão de subnotificação, 72,1% diz que não comunica aos seus professores nem diretores, ou seja, não vão falar nada para ninguém, os funcionários lá dentro da escola, os alunos não falam para os professores nem para os diretores, 47% não relata para os seus pais, ou seja, também é alto, né? Para pensar, a pessoa que geralmente nós confiamos mais na nossa vida são os nossos pais. E, mesmo assim, eles não sentem confiança nem de comentar com os pais sobre as espécies de violências que acontecem ali dentro da escola. E apenas 4% relatou que chegou a informação até ele. E aí, é claro, né, são adolescentes, nem sempre eles sabem todo o trâmite, que eles relatam que chegou até a polícia, ou que a família falou que chegou em algum lugar, ou o conselho tutelar, que, inclusive, eu agradeço a presença aqui hoje, porque a temática de hoje trazida envolve o Poder Judiciário, que também é claro, mas também envolve vários órgãos, inclusive o conselho tutelar. 83% deseja que a escola tivesse um canal anônimo externo, ou seja, eles não querem falar com os pais, não querem falar com os professores. Eles querem um canal imparcial, que fosse externo e anônimo. 73% confiariam na segurança de denúncia fosse direto com uma instituição externa, ou seja, tem que ser anônima e externa, isso olhando os índices, né, que nós percebemos aqui. O que, no geral, alta incidência de punição,
Medo, desconfiança, subnotificação são os problemas que os alunos retrataram para nós, através da pesquisa. E daí pensamos sobre aquele outro pilar, que é da inovação. Eu acho um pouco estranho, provavelmente, muitos juízes vão pensar, como assim? Inovação em que sentido? Além do habitual, criar uma lei já é uma inovação, né? Um projeto de lei. Eu, particularmente, não criei nenhum projeto de lei durante a faculdade. Não. Elaboração de um projeto de lei. Ideias tivemos várias, né? Certamente a maioria de nós aqui reclamamos de diversas questões, mas, efetivamente, escrever um projeto de lei e articular com o poder legislativo já é inovador. Porém, os alunos fizeram um pouco além aqui. E aí agradeço aqui expressamente a alguns alunos, porque, como Rondonópolis, fazer um contexto aqui para vocês, Rondonópolis é uma região econômica importante aqui no Mato Grosso. E o curso de Direito era uma demanda altíssima aqui, como a professora Anali comentou. O curso de Direito só foi criado há 1 ano atrás. Então, muitas pessoas tinham uma outra formação. Então, o Francisco, que está aqui presente, ele é doutor em Computação e Informática pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele é professor do Instituto Federal e faz Direito. Então, é claro, não vou mentir para vocês, que tivemos uma boa ajuda, porque tem alguém que tem um doutorado, que é professor do Instituto Federal, sobre essa temática, ajudou bastante, e assim criamos o aplicativo EduAlert. E só para fazer uma observação, ele é muito mais do que um aplicativo. Porque o aplicativo não é só para fazer denúncias. Nós temos um software atrás de armazenamento, que inclusive pagamos para ter esse. Não tivemos apoio nenhum financeiro, tá, gente? Nenhum apoio financeiro de nenhum edital, de nenhuma verba parlamentar. Foi tudo criado aqui com os alunos, fazendo aqui uma vaquinha para conseguir armazenar as denúncias que vamos receber. Então, não é só um aplicativo para fazer denúncia, mas também um aplicativo que vai armazenar as informações e dar os devidos encaminhamentos. Então, esse aplicativo que estamos lançando agora, Edu, obviamente, por ser educacional, e Alertia, por ser uma nomenclatura inovadora. E aí tem o Fábio Nobu, que estava aqui presente, porque tem que fazer registro de marca e todo o procedimento junto ao INPE, então tem que ser um nome diferente do que já foi registrado. Quais são as vantagens? Né? Proteção 24 horas, aqui tem os criadores, que sou eu, Francisco, é doutor, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas é aluno daqui. A Sofia Batistella, que vai falar daqui a pouco, mas eu gostaria de agradecer também a Marina e a Heloísa, todos aqui estão trabalhando na criação, que, na verdade, já está pronto o aplicativo, que, inclusive, já foi solicitado o registro perante o INPE, como software, tá, gente? E é engraçado, né? Produção acadêmica, antigamente, é escrever artigo, foi isso que nós aprendemos. Os alunos, hoje em dia, eles podem colocar no seu próprio currículo sob registro de software. E é claro que isso poderia acontecer também. Eu sei que muitas universidades não têm o Francisco ou alguém que possa nos auxiliar, mas tem cursos como, por exemplo, Sistema da Informação, Engenharia Computacional e diversos outros cursos que podem fazer parcerias. Inclusive, só para destacar que nesse aplicativo, além dos estudantes de Direito, tivemos também participação de outros cursos. Né? São alunos também de outros cursos também, que nos auxiliaram. Transparência, cultura estratégica. E aí, qual o problema? Tá, tem um aplicativo, mas o que o aplicativo vai fazer? Vai receber denúncia e depois o quê? E aí partimos para um outro pilar novo na educação jurídica contemporânea. Eu sei que a maioria, talvez, do judiciário pode olhar um pouco estranho para isso, mas, infelizmente ou felizmente, agora, um dos pilares do ensino superior é o empreendedorismo. Inclusive, a UFR, apesar de ser tão nova, é o primeiro lugar no Mato Grosso sobre esse pilar aqui do empreendedorismo. E é o número 51 no Brasil inteiro, apesar de ser tão jovem a universidade. Eu falo porque muitos têm resistência a essa visão do empreendedorismo. Coloca como se fosse assim, como assim, eles vão querer ganhar dinheiro? Não, gente, deixa eu explicar para vocês. É um empreendedorismo solidário. Nenhum aluno que trabalha recebe nenhum centavo, nada, nada, nada. A ideia do empreendedorismo é apenas para que eles criem um CNPJ, que é uma associação. Todos conhecem. Juridicamente, né, é uma associação. É uma associação sem fins lucrativos, mas que a lei federal denomina como empresa júnior. Então, nós criamos aqui a Legaltech Júnior, obviamente, né, com essa visão tecnológica e também jurídica. Esses são os fundadores, né, isso ainda no ano passado. E qual o objetivo? Tá? O objetivo, nós temos atualmente 25 membros da empresa júnior. O objetivo é que eles trabalhem não somente naquela parte da criação do aplicativo, mas trabalhem também, entre aspas, vamos ver daqui a pouco, nas investigações,
que a gente chama de due diligence, né? Ou seja, tentar buscar provas sobre aquilo. O que acontece? Atualmente, as pessoas denunciam, e quem vai buscar essas provas? Às vezes, o diretor não tem como fazer isso, o professor também não. Então, ao receber essas denúncias, esses 25 alunos, né, incumbidos aqui a priori, eles vão atrás de provas, tentar fazer, entre aspas, eu vou dizer que é quase o CSI, né? Eu falo para eles assim, para eles que têm essa visão ainda florida do direito, né, para quem está no mundo jurídico trabalhando, sabemos que não é bem assim, mas para eles que estão empolgados com essa questão, eu falei, olha, vão fazer, se vão bater na porta da escola, tentar buscar provas sobre aquelas denúncias. É claro que nem todas as denúncias serão verdadeiras, aí cabe você também fazer esse filtro, ou seja, de alguma forma também ajudar na composição de provas. Então, nós temos alunos de ciências contábeis, porque é uma associação, tem que ter a parte de contador também. Tem o pessoal do sistema da informação, que cuida do aplicativo, e tem o pessoal do direito, que cuida dessa parte jurídica. Então, é a equipe multidisciplinar que trabalha junto a essa empresa júnior, que é uma associação que tem por objetivo instalar, que é a minha área de pesquisa, tá, gente? Eu vou entrar agora, porque toda essa estrutura também foi montada. Porque a minha área de pesquisa é sobre compliance. Eu sempre estudei sobre isso. Então, nosso objetivo é trazer alguns elementos de compliance para as escolas gratuitamente. Esse é o objetivo focado aqui na violência. Não corrupção, né, como vocês estão acostumados a verificar o compliance sobre essa perspectiva, mas hoje em dia tem compliance sobre todas as perspectivas, né? Tem de tributário, ambiental, mas agora sobre violência nas escolas é nosso objetivo. E aí, esse aplicativo já está funcionando, mas vamos começar realmente a passar para os alunos do ensino fundamental e médio a partir de 1º de agosto. Ele oferece denúncias anônimas, né, recebe denúncias anônimas, os alunos fazem due diligência, ou seja, investigativa, buscar provas, na medida do possível. Depois, dá os devidos encaminhamentos, porque nós não somos aqui, obviamente, não queremos retirar do judiciário, da polícia, do Ministério Público, Conselho Tutelar, nada. Queremos apenas contribuir, colher provas, juntar para levar para essas instituições que são de suma relevância. Então, queremos trazer transparência em relação a isso, para quem vamos encaminhar, e também controles internos, ou seja, nós vamos, uma vez por ano, publicar o índice de violência em cada uma daquelas escolas, conforme as denúncias e os encaminhamentos. Mas, além disso, tudo isso daqui, gente, é para todas as escolas de Rondonópolis. As escolas que quiserem fazer termo de parceria, nós ofertamos também como se fosse um pacote adicional. Porque, para fazer isso daqui, precisamos entrar efetivamente na escola. Porque isso daqui, toda essa parte aqui, ó, a gente consegue fazer à distância. Mas compromisso da autogestão, ou seja, algum termo que a autogestão faça em relação a isso. Gestão de risco, analisar os principais riscos, ou seja, os alunos irem até as escolas para ver os riscos que acontecem ali em relação a casos de violência. Por exemplo, né, às vezes é perto de um ponto de drogas, às vezes o muro é baixo e tem favela ali, ou periferia ali. Então, a gente faz essa análise de risco de maior incidência. Nos propomos auxiliar a criação de código de conduta para a escola, porque é um problema também, o aluno não sabe o que pode e o que não pode. Treinamento contínuo, né? Nós já fazemos isso levando aulas, né, para eles, só que agora focando na temática de maior incidência. Então, se percebe, por exemplo, se a violência é contra as mulheres, bora focar num treinamento específico sobre violência contra as mulheres. Se a violência com os professores, é sobre essa temática. Então, um treinamento contínuo. E aqui, obviamente, o Vanderlei tem um papel importante, que nós queremos, de alguma forma, buscar métodos alternativos de solução de conflitos, justamente para também desjudicializar muitas questões. Muitos casos conseguem resolver ali no diálogo. Nós vamos ter, em breve, né, professor Vanderlei, o núcleo de prática jurídica, e em breve, já falei, já deixei claro, o Sejusc, a parceria com o Sejusc, mas também fazer justiça restaurativa, outros métodos extrajudiciais, para tentar solucionar alguns problemas, para não precisar levar até o judiciário tudo. E, por fim, realizar auditorias em relação a alguns procedimentos, porque existe a possibilidade de eu ver, por exemplo, subnotificação. Então, ir até a escola, relatar quantos casos teve, se bate com o mesmo número de registro na própria escola, porque, às vezes, a coordenação recebe a informação e arquiva ou não registra para as autoridades. E, por fim, tá, gente, é o último tópico, que é a internacionalização. E aqui agradeço a toda a estrutura da UFR, porque a aluna que vai apresentar daqui a pouco, a discente, que é a Sofia Batistella, graças a toda essa sistemática que vocês viram,
graças a toda essa sistemática, ela conseguiu, né? Mas através, obviamente, do projeto, né, Sofia? Então, embora ela que vai para o Canadá, ela ganhou uma bolsa de estudos na categoria Inovação e Empreendedorismo. Ela vai para o Canadá para fazer esse intercâmbio para essa categoria. E ela é presidente da Legotech, aquela empresa júnior, ela é uma das criadoras do aplicativo, ela está nos projetos de extensão, aqui que nós participamos. E, com isso, queremos compartilhar com o pessoal do Canadá, porque esse é o objetivo dela. Tá? Ela vai levar todo esse conhecimento que ela adquiriu com todos esses projetos para o Canadá e para dialogar o que eles têm lá. Porque pode ser que eles tenham... Assim, é uma oportunidade única, né, de aprendizagem, o que eles fazem em relação ao combate à violência nas escolas. Então, como vocês viram, no geral, trabalhamos toda a sistemática da nova concepção de ensino superior, de ensino, extensão, inovação, internacionalização, empreendedorismo e pesquisa, só para essa temática, que é a violência nas escolas. Agradeço a presença de todos e dou a palavra aqui à cerimonialista. Convidamos para a segunda palestra a juíza Aline Luciana Ribeiro Viana Quinto Bissoni. Ela é juíza de Direito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, integrante do Grupo de Estudos da Magistratura, mestranda em Direito e especialista em Direito Processual Penal, Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Seja bem-vinda. Boa noite a todos e todas. Cumprimento inicialmente o desembargador Márcio Vidal, diretor da Escola da Magistratura, o coordenador do curso de Direito, o professor Anderson, e a reitora, a Anali, incrível também, como cumprimento todos os meus colegas, muitos, inclusive, né, que estão me deixando nervosa de falar aqui hoje, mas, principalmente, os professores, estudantes e diretores de escola que estão aqui presentes. Sejam muito bem-vindos, e eu falo como se da casa fosse, porque eu também me formei numa universidade federal, a Universidade Federal do Mato Grosso, em Cuiabá, onde fui aluna do professor Márcio Vidal, e, para mim, é uma honra, um privilégio falar desse lugar, que é um lugar que eu vejo como de grande esperança, de grande perspectiva de mudança do mundo, como o professor Márcio Vidal, mesmo lecionando há 43 anos na UFMT, disse que acredita que podemos mudar o mundo. Isso é muito positivo para mim, isso enche meu coração de alegria. E eu estou muito feliz hoje de falar sobre esse tema, principalmente depois da fala do professor Anderson, porque é um tema que é muito relevante para todos nós. Como o professor Anderson disse, acredita, né, professor, que muitos de nós já passaram por situações de bullying. Na minha época não tinha o cyberbullying ainda, mas eu passei por situações de bullying na escola também, e eu tenho certeza de que, se eu não tivesse passado por algumas situações naquela época em que não havia uma visão sobre esse problema escolar, talvez eu tivesse me livrado de alguns problemas, né, que eu tive, que eu ainda carrego na minha fase adulta. Então, que bom que hoje uma universidade federal, no primeiro ano de Direito, já está debatendo isso num nível tão alto, né? Não se subestimem, né? Eu tenho certeza de que esse debate ele é raríssimo em todas as outras partes do mundo, porque o bullying não é uma exclusividade brasileira, né, professor? A violência brasileira é muito maior do que em outros países, a violência no trânsito, mas o bullying ele não vê fronteiras, né? Ele é um problema universal. Acho que por isso até que a aluna vai, né, para o Canadá, porque lá também existe, né, Sofia, esse tipo de problema. Então, o eixo da fala para que eu fui convidada para falar um pouquinho aqui foi sobre como uma iniciativa tão diferente e tão ousada como a de criar noções de direitos nas escolas pode fortalecer
a cidadania, né? Como o sistema de justiça, juntamente com a universidade, as escolas e a sociedade podem agir para minimizar e evitar, principalmente, situações de violência nas escolas, e, se não conseguir evitar, como solucionar isso, né, de uma forma que esteja a contento. Só para exemplificar, professor, como nós, sociedade, estamos perdidos nesse tema, faz umas 3 semanas que eu recebi uma ligação da mãe de uma colega da minha filha, que já está em uma outra escola, me perguntando, já que eu sou amiga dela e eu sou juíza, como agir no caso de que, na escola da filha dela atualmente, um aluno escreveu na porta do banheiro, onde não há câmeras, obviamente, queria matar todos. Eu vou matar todo mundo. E aí ela e o marido estavam divergindo, justamente na hora de ir na escola, sobre se deveriam levar a filha na escola ou não, porque elas ligaram para a diretora e ela não sabia o que fazer. E aí eu liguei para o delegado de polícia e eu percebi que também não existe um protocolo, não existe um fluxo, não se sabe o que fazer nessa situação, porque me foi dito que, nossa, se a gente agir da forma tal e a polícia toda for na escola, isso vai incentivar outras pessoas a fazerem dessa forma. Não existe um fluxo para tratar desse problema no Brasil e no mundo, provavelmente. E o desespero dela, e o meu, ao ver que eu também não tinha resposta, e o delegado também não tinha, significa que essa iniciativa realmente é muito positiva, porque eu penso que ela vai trabalhar de forma a prevenir esse tipo de ação, né, se houver uma consciência mínima sobre direitos humanos, porque o bullying e o cyberbullying, eles não são questão de só menos importância, né, eles são questão que abala direitos realmente fundamentais de crianças e adolescentes, e como o professor mencionou, que muitas vezes não são nem apenas entre alunos somente, mas que partem, às vezes, até de pessoas que têm autoridade sobre crianças e adolescentes, como seus professores e outras pessoas que podem trabalhar na escola de alguma forma e que exercem algum tipo de autoridade sobre crianças que não fazem a menor ideia, quando eu falo criança, adolescente, jovens, de que estão tendo algum direito violado e de que forma esse direito pode ser preservado, né? Eu atuo numa vara criminal em Rondonópolis e, muitas vezes, ao proferir sentença em audiência, quando eu estabeleço a pena, explico para o condenado, pergunto se ele quer recorrer daquela condenação, muitas vezes eu escuto de pessoas maiores de idade que cometeram algum crime conscientes. Doutora, quanto tempo vou ficar preso? Eu fui condenado? Eu acabei de explicar que ele foi condenado, ele não entendeu. E ele fala, eu não sei o que é recorrer, me explica. Então, a falta de consciência sobre o mínimo do direito daquela pessoa é desesperadora, né? É muito importante a gente lembrar que, quando as pessoas, no caso, crianças e adolescentes, têm direitos previstos em lei, e nós já temos leis federais, até o professor mencionou, que tratam aqui do bullying, do cyberbullying, até que alteram o Código Penal para, em caso de violência extrema, homicídios, aumentarem a pena, né, criarem formas qualificadas de crime. Mas, quando as pessoas não sabem que esse direito existe, ele efetivamente não é respeitado, né? Não há uma efetividade desse direito, e ele acaba que não prepara para a cidadania, violando, então, o artigo 205 da Constituição. Então, já que, né, o meu objetivo aqui é falar sobre essa questão do preparo para as questões legislativas vinculadas a esse projeto de noções de direitos nas escolas, com essa elogiável Lei 14.301 de 2025 de Rondonópolis, eu inicio dizendo que ela encontra um fundamento muito seguro na Constituição, que estabelece que a educação é direito de todos e dever da família e da sociedade, e que a educação deve preparar o pleno desenvolvimento da pessoa, preparar para o exercício da cidadania e para a qualificação do trabalho. Então, como a gente prepara uma pessoa para a cidadania, se não dando noções mínimas de que ela, enquanto ser humano, tem direito a um respeito, tem direito a ser quem ela é, a ter o cabelo que ela quiser, a usar as vestimentas que ela quiser, né, respeitados, evidentemente, uniformes escolares, mas se portar da forma que ela quiser, desde que respeitando aquelas regras escolares, sem sofrer violações por causa disso, né? E nós vemos tantas, né? Então, esse dispositivo constitucional nos permite concluir que existe uma dimensão jurídica
no direito à educação. Jurídico-cidadã, uma dimensão jurídico-cidadã, dizendo-nos, então, que nossa educação tem que ter um conteúdo de alfabetização jurídico-cidadã, que são noções de direito, para que as pessoas cheguem na fase adolescente, adultas, com noções de como funciona. Eu faço parte de um Estado de Direito, onde existe uma separação de poderes, e eu vi que a lei prevê esse estabelecimento, né, do que vai ser lecionado, basicamente. Não é transformar nossas crianças e adolescentes em mini-juristas, né, professor? É somente esclarecer que há direitos, deveres para eles e elas, direitos e deveres e limites, dignidade, respeito ao mínimo, que, se ela desrespeitar, ela vai sofrer algum tipo de consequência. Isso é muito relevante. Colocar estudantes de direito para falar em escolas, ensino fundamental e médio, também é algo que ensina muito aos estudantes, né? Quando nós entramos na faculdade de Direito, pelo menos quando eu entrei, meu sonho era começar a falar latim, né? Eu queria falar latim para todo mundo perceber que eu tinha essa perspectiva agora mais elitizada. Mas essa elitização, e o CNJ já tem ciência disso há muito tempo, já tem estimulado, né, os juízes a utilizar uma linguagem mais simples nas nossas decisões, porque nos distancia demais da sociedade, né? A sociedade não entende o que a gente fala. E quando os estudantes de direito são conclamados a participar de um projeto dessa natureza, conversando com alunos, eles são obrigados a sair dessa abstração, dessa linguagem só jurídica, porque falar direito somente para pessoas do direito é só para quem realmente não conhece o que é o direito de verdade. O direito de verdade impõe que nós nos comuniquemos com quem não compreende o direito, com quem precisa do direito, que são as pessoas mais simples. É o trabalhador, né, que chega na audiência, não entende nada, aquele velhinho do INSS que chega lá. Várias vezes já aconteceu comigo de ter uma audiência de previdenciário, chegar um velhinho como testemunha, tremendo, e falando: doutora, eu vou sair daqui do fórum preso? Quer dizer, a pessoa não sabe por que ela está ali, que, na verdade, ela está fazendo um trabalho de colaboração como testemunha. Quando eu estava em Pochorel, elaborei, na época, uma cartilha sobre o Tribunal do Júri, para que os jurados, que são pessoas, em geral, com uma formação mínima, né, entendessem como é que funciona o nosso sistema de julgamento pelo Tribunal do Júri. Se o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é voltado aos crimes contra a vida, né, os crimes dolosos contra a vida, os mais graves, né, e, justamente por isso, é a sociedade que tem que julgar e não o juiz togado, né, o juiz singular. Por que as pessoas que chegam para fazer o julgamento do Tribunal do Júri não têm a menor noção de como funciona? E nós temos pouquíssimos minutos para explicar para eles uma seleção de quesitos complicadíssimos. Como é que nós utilizamos o nosso tempo nas escolas para dar educação só sobre matemática, português, geografia, história, ciências, que são relevantes, mas não temos uma horinha para explicar sobre esse conceito de cidadania? Então, isso é muito relevante. Eu li toda a lei e percebi que ela tem dispositivos realmente muito fortes nesse sentido. Também, com certeza, professor, o senhor tocou no assunto da violência contra a mulher, é algo que toca muito aqui a nossa região. O senhor falou que nós estamos entre os piores, nós somos o pior estado. Nós somos o estado que mais mata mulheres no Brasil. E nós temos esse recorde sangrento, horrível. Então, com toda certeza, um tipo de noção de direito dessa nas escolas reduziria muito, acredito eu, por esse tipo de conduta, de formulação, de debates, de preparação e capacitação também dos professores, esse número muito ruim, né? Eu concordo quando o senhor diz que as mulheres acabam sendo grandes vítimas, né? E que, por conta dessa falta de recursos, os professores acabam sendo sobrecarregados, porque aí querem que eles investiguem, né? Foi o que a diretora falou para essa amiga minha, mas como é que eu vou investigar quem escreveu? Eu estou aqui cuidando do cronograma da festa junina e tal, entende? Então, realmente, e não é só que ele não quer fazer porque ele está ocupado, ele não sabe fazer. A diretora não sabe trabalhar com isso, porque ela não foi capacitada, porque não existe um fluxo para isso.
Então, a criação desse fluxo é que vai fazer toda a diferença, né? Acaba que a violência no ambiente escolar, por ser tão multifacetada, muitas vezes leva muitas vítimas a acreditarem que merecem estar naquele lugar de inferioridade. Tanto é assim que o senhor, quando perguntou para os coordenadores, né, recebeu a resposta de que estava tudo bem. E, quando os alunos puderam falar de forma anônima, eles escreveram que estavam sofrendo. Então, esse sofrimento, muitas vezes, que, lamentavelmente, inclusive, tem levado a muitos suicídios de adolescentes no Brasil e no mundo todo, temos vários documentários sobre isso, é algo que não pode passar despercebido por nós, e pelo que, desde já, eu parabenizo a Universidade Federal de Rondonópolis, especialmente a Faculdade de Direito, o senhor, a Sofia, pelo grande desenvolvimento, pela grande sensibilidade, né? Para trazer alguns dados aqui, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, que é uma pesquisa do IBGE, identificou que, nas escolas brasileiras, existe um nível muito grande de bullying, inclusive com milhões de crianças e adolescentes vivendo alguma forma de violência escolar todos os anos. Segundo a Unesco, pelo menos 1 entre 3 crianças no mundo inteiro já sofreram cyberbullying. E a Unicef registrou, em pesquisa internacional de 2019, que, em 30 países, verificaram alto nível de bullying online. Bom, isso nos faz concluir que a escola, ao mesmo tempo que é um lugar onde o bullying acontece, é um lugar também onde nós podemos identificá-lo. E, podendo identificá-lo, é um lugar privilegiado para que haja ações dessa natureza, porque muitas dessas situações não chegam em casa. Então, a escola é uma espécie de radar social. Penso, então, que a educação jurídica básica, tal qual prevista na Lei 14.301, pode cumprir várias funções relevantes, dentre as quais destaco 3 principais, professor. A primeira é a informativa, né? O estudante precisa saber, em linguagem adequada à sua idade, claro, que possui direitos e deveres, compreendendo que a violência não é uma brincadeira quando humilha, persegue, ameaça, exclui ou destrói a integridade do outro. Costumo falar isso para o meu filho, que é bem arteiro, que, quando a outra pessoa com quem ele está brincando já não está se divertindo, não é mais brincadeira. A brincadeira é só quando os dois que estão brincando estão se divertindo. A segunda função é a preventiva. Quando a comunidade escolar compreende melhor os limites jurídicos da convivência, os conflitos podem ser enfrentados antes que se agravem, e a prevenção acaba vindo não somente do medo da punição, mas da própria consciência de se colocar no lugar do outro, né? Quando nós paramos para refletir sobre isso, que não é algo comum nas escolas, obrigada, isso ajuda muito. E a terceira função é institucional, porque a educação jurídica ela vai aproximar as crianças e adolescentes das instituições. Então, com simplicidade, os estudantes vão compreender o que faz o Conselho Tutelar, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a polícia, os advogados, a assistência social e a saúde, né? Então, quanto a esse projeto específico, eu destaco alguns pontos que eu considerei bem relevantes, professor, o senhor até já tinha dito. O primeiro é a gratuidade integral do programa. É um programa que não prevê nenhum tipo de custo, nem em escolas privadas. Segundo, que vincula as atividades à extensão universitária, né? Quando nós chegamos à universidade, costumamos olhar só para cima, né? Eu quero subir, eu quero crescer, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor. A gente nunca olha para a escola, para trás de onde a gente veio, e eu achei isso realmente inédito. Terceiro ponto fundamental, exige supervisão docente. Professor, achei que o senhor podia maneirar essa parte, hein? Que fala que só professores doutores é que podem supervisionar os alunos. Eu acho que é só ele que pode, né? Poderia colocar mestres também, mas eu achei muito legal, porque isso garante a qualidade técnica, né? E também a adequação do material didático à faixa etária das crianças, né? Claro que nós não podemos falar sobre violência sexual para crianças de 5 anos numa linguagem que nós vamos falar para um adolescente de 14, evidentemente. Eu gostei muito também do artigo, acho que é o 3º, até salvei ele aqui, professor, parágrafo 5º, que ele prevê rodas de conversas com profissionais do sistema de justiça, psicologia e rede de proteção. Particularmente, eu sempre dei palestras em escolas, nas cidades que eu passei, mas é como o senhor disse, são coisas episódicas.
E esse programa não, ele visa ser contínuo, o que faz bastante diferença, né? Me coloco à disposição para isso, inclusive, que eu acho realmente algo muito importante. Parágrafo 4º do artigo 3º, né, da Lei 14.301. O programa poderá promover rodas de conversa com a comunidade escolar, com a participação de conselheiros tutelares, advogados, juízes, promotores, defensores públicos e demais profissionais do sistema de justiça e da psicologia, para dialogar diretamente com os estudantes sobre os temas selecionados pela própria comunidade escolar. Muito interessante, professor, e recomendo também com os próprios professores. Isso seria muito bom, principalmente os professores da rede pública, né? Eles são muito carentes de cuidados, né? De atenção, de apoio. E eu gostaria também de ressaltar que a iniciativa veda a manifestação político-partidária. Então, não é uma lei que visa falar eu sou do partido tal, é o melhor, o prefeito tal. Isso é vedado na lei, além de discriminação, constrangimento ideológico, sexual, de gênero ou religioso. Isso aí, inclusive, arrastando pelo exemplo, né? Essa iniciativa ela vem ao encontro da legislação nacional sobre o tema, que são as leis que o professor mencionou, a 13.185 de 2015, né, que é a lei anti-bullying, que institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, e a lei 14.811 de 2024, que deu novo tratamento jurídico à matéria, incluindo o bullying e o cyberbullying, inclusive no Código Penal, né? Então, esse avanço normativo é muito relevante. Não são todas as condutas escolares que devem ser criminalizadas, evidentemente, e separar o joio do trigo também é muito relevante. Isso também deve ser feito, a meu ver, com a colaboração desses estudantes que já vão se dispor a trabalhar esse programa. O que é caso de só uma conversa na escola? O que é caso realmente do aplicativo, que é o Alerta, que eu achei realmente incrível, e o que dá para resolver de alguma outra forma que vai necessitar de uma intervenção maior, né? Então, penso que o caminho adequado está no equilíbrio entre reconhecer a gravidade das violações sem perder uma proporcionalidade, que é a finalidade educativa e a proteção integral da criança e do adolescente. Eu agradeço, professor, por o senhor ter lembrado do sistema de justiça ao elaborar a minuta da lei, e o vereador Vinícius também, porque o Poder Judiciário ele caminha para já está no momento, mas caminha cada vez mais para um momento de prevenção de conflitos, né? Nós descobrimos, ao longo dos anos, que não funciona, né, Vanderlei, somente trabalhar remediando aquelas situações que o senhor expôs ali. Até tinha pensado em trazer aquilo, eu falei, nossa, é tão duro, mas é necessário, né, professor, expor. Então, são situações tão graves. Muitas vezes, inclusive, nós vemos ataques nas escolas, chegaram até a fazer, alguns no Brasil, por pessoas que sofreram esse tipo de violência anteriormente, né? Então, a prevenção poderia ter evitado morte de muitas pessoas também. E o Poder Judiciário, atualmente, ele está muito atuante nessa esfera da prevenção de conflitos, principalmente nessa seara aí da infância. Eu acredito que somente assim nós podemos chegar a uma situação melhor, né, e não somente remediando esse tipo de situação. Eu acredito que nós podemos nos valer da credibilidade que nós temos, né, enquanto professores, Ministério Público, defensores públicos, advogados, juízes, para que nós sejamos ouvidos, né, pelos professores, pelos estudantes, e assim minimizar esse tipo de ocorrência. Como eu já falei, né, eu já tinha mencionado essa frase, mas eu tinha feito um destaque para falar dela, que é quem só sabe falar de direito para outro jurista ainda não compreendeu inteiramente a função pública do direito. Então, exercitem, dentro desse projeto, quem tiver interesse de participar, que eu achei fantástico, essa linguagem com as crianças, com os adolescentes, de uma forma que eles cheguem à compreensão do que vocês estão comunicando. Fundamentalmente, é isso que importa. E isso muda a postura dessas pessoas, podem ter certeza. Eu encerro somente agradecendo, professor, e dizendo que quero me colocar à disposição para o que o senhor precisar. O senhor também me convidou para fazer uma parceria anual, né, através do fórum. Enquanto diretora eu concordo, com programas dessa natureza, porque eu penso que nós temos que trabalhar enquanto comunidade e não apenas isoladamente nas nossas instituições, né? Só a interinstitucionalidade é que pode nos levar a um futuro melhor, e nós temos que pensar dentro das nossas comunidades para, quem sabe, como o senhor disse, chegar a regionalizar ou até nacionalizar esse programa,
que é digno de todos os elogios. E eu queria só lembrar ao final, então, que a cidadania não começa nem na universidade, nem no fórum e nem no título de eleitor, né? Ela começa nas escolas, na maior da inocência, na tenridade que nós temos. Obrigada, gente. Boa noite. Assistiremos agora à terceira e última palestra com a senhora Sofia Batistella. Ela é integrante do projeto de extensão Noções de Direito nas Escolas, coautora do projeto que resultou na Lei Municipal 14.301/2025, criadora do aplicativo Alertia e fundadora da primeira empresa júnior de direito do Estado de Mato Grosso, a Legaltec Júnior. Boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar cumprimentando todos os operadores do Judiciário, em nome do desembargador Márcio Vidal. Gostaria de cumprimentar também todos os servidores e discentes da UFR, em nome da reitora Anali, e dizer que é uma grande honra, um prazer imenso poder estar aqui hoje e apresentar esse projeto tecnológico que tem tanto poder de transformar a sociedade de Rondonópolis. Então, como essas e muitas outras ideias, surgiu a partir do Anderson, da gente vender o compliance, porque é a ideia dele, e ele passou para que eu, a Marina Risati, que é a vice-presidente, e a Heloísa Évora, que é a diretora de compliance, para que nós pudéssemos encontrar maneiras de viabilizar a execução e de aperfeiçoar essa ideia. O problema é que nós tínhamos iniciado o curso no ano passado. Mal tinha passado um semestre e a gente não tinha bagagem acadêmica nenhuma. E aí nós resolvemos levar essa ideia para diversas bancas de causas sociais e de tecnologia. E aí lá nós recebemos feedbacks muito positivos e algumas críticas também que nos levaram ao programa que nós temos hoje. E em duas delas, inclusive, nós nos tornamos finalistas. Então, no Let's Start e na mostra de aplicativos web. Após esse contexto, devo dizer que minha apresentação ela é mais objetiva para mostrar para vocês o canal que já existe e que já funciona. O que falta apenas é a gente ir até as escolas e disponibilizar, e isso pode demorar, porque nós precisamos ter uma conversa prévia, precisa ser combinado. Mas o sistema Edu Alertia ele funciona em 3 níveis, e eu vou explicar para vocês. O nível A é o público geral, então, é onde nasce a informação. O nível B é o diretor de compliance, que é a pessoa que recebe essa denúncia. E o nível C é o analista de compliance, que aplica as medidas e as resoluções. E aí, iniciando pelo nível A, aqui a gente tem 2 pilares muito importantes da integridade de qualquer empresa. Então, primeiro, é a acessibilidade. Qualquer pessoa pode utilizar desse aplicativo, sendo estudante, funcionário da escola, visitante, e também a segurança. Então, o registro de denúncias ele é seguramente anônimo. E como que funciona essa denúncia? Então, tem 5 passos muito simples, que o primeiro é você selecionar a instituição de ensino, e aqui estão cadastradas todas as escolas, e o tipo de ocorrência, para a gente poder separar por prioridade. Então, é um caso de bullying, de cyberbullying, de discriminação. Após isso, tem que classificar quem sofreu o ocorrido. Então, foi um aluno, foi um funcionário, porque, quando se fala em bullying em escolas, muito se pensa em alunos, mas um funcionário ele também pode sofrer discriminação. E o canal ele acata isso, né? E aí a pessoa escreve o nome da vítima, qual é o setor, aquela vítima é um funcionário da limpeza, ele é um aluno de qual ano, né? E se a pessoa conseguir, ela também pode identificar o autor, então quem praticou a ação. E depois o passo 4, né, que é um relato detalhado.
E aí a gente orienta sobre como fazer esse relato, porque é muito importante a pessoa incluir a data, o horário que isso aconteceu, qual foi o local, se tinha mais alguém presente, e nós orientamos de que forma deve ser feito essa denúncia. E aí chegamos na parte mais legal, que eu acho, da denúncia, que é você poder adicionar diversos arquivos de mídia, como fotos, vídeos e áudios. Isso possibilita que a denúncia ela fique mais fundamentada, que aquilo possa servir de provas, né, em algum caso. E, conversando com o diretor esses dias, ele me falou que a principal dificuldade era o cyberbullying, porque ele não acontece no ambiente escolar. É no ambiente online, como o desembargador falou, é um tema que está muito em alta, porque todo mundo está ligado no celular e o bullying ele migrou para a internet também. E aí é muito difícil de um diretor ele ficar sabendo de um caso de cyberbullying, e caso ele saiba, ele não tem como apurar os fatos, e caso apure, ele chegou a falar que ele chamou os pais do agressor para conversar na escola, e ele foi completamente descredibilizado. Porque disseram que ele não era competente para aquilo, que não era no ambiente escolar. Então, nesse caso, seria possível fazer a denúncia de um cyberbullying, por exemplo, e anexar um print, uma gravação de tela. E aí, por último, a identificação. A pessoa que está fazendo denúncia, ela pode escolher entre manter o anonimato, se ela tiver medo de alguma consequência ou de alguma represália, ou ela também pode escolher se identificar e talvez futuramente servir como uma testemunha. Essa identificação ela é apenas no âmbito interno da empresa, né, e serve para facilitar a gente de apurar os fatos, mas ela tem essa escolha. E aí, após isso, ela envia a denúncia e vai para o nível A. Quem recebe essa denúncia é o diretor de compliance e, automaticamente, é gerado um número de protocolo. Esse número de protocolo ele serve para aumentar a rastreabilidade. Então, aquela pessoa ela pode ir no site, em tempo real, e saber qual é o andamento da denúncia dela. Se está na triagem, se está em investigação, se foi arquivada. E ela pode visualizar isso em tempo real. Isso traz muita transparência para todo o programa. Aí. Então, vai para o nível B, o diretor de compliance, a pessoa que recebe essa denúncia, e ele faz uma triagem inicial para poder separar por urgência. Então, ele classifica os casos e distribui para os analistas de compliance. O diretor de compliance ele também precisa supervisionar, de maneira rigorosa, quais são os procedimentos tomados, se a pessoa ela está cumprindo os prazos internos da empresa para apuração da denúncia, as medidas que estão sendo tomadas. E outra função, no final, é gerar um relatório dessa denúncia para provar toda a integridade do processo. E aí, como eu disse, o diretor de compliance ele encaminha para o analista de compliance, que é o nível C. O analista de compliance ele vai analisar o relato, as provas juntadas, vai chamar as partes para conversar e vai fazer um relatório detalhado daquilo que aconteceu. A partir disso, ele precisa escolher as medidas que vão ser tomadas, de acordo com a gravidade. Então, por exemplo, um caso de agressão física com risco de integridade, esse analista de compliance ele pode, sim, encaminhar para o Ministério Público. E, nesse caso, ele leva a denúncia já com relatório detalhado, com provas, com identificação das partes, e isso dá muito mais embasamento para a denúncia. Mas, em casos mais leves, como o Anderson falou, ele pode resolver de maneira extrajudicial, ele pode orientar o diretor sobre como proceder. E a gente imagina também que possam haver denúncias de crianças que sofrem violência doméstica, porque elas não têm a quem procurar. Então, um canal de denúncia ele pode servir para isso também. E, nesse caso, a gente orienta sobre como proceder, sobre como coletar, talvez, algum elemento comprobatório que seja necessário. E a gente pode, sim, encaminhar ao Conselho Tutelar. Porque uma criança que sofre abuso, ela jamais vai saber fazer esse encaminhamento. E, se souber, vai sem elemento comprobatório nenhum. Então, a nossa função também seria intermediar esses conflitos. Então, como o Anderson disse, depois que um diretor ele acata o programa, se incorporam mais pilares, que eu não vou me ater muito, mas a gente também cria o Código de Ética e Conduta e faz treinamentos para mostrar, olha, se você fizer esse ato, a consequência é essa.
E seja encaminhamento de denúncia ao Ministério Público, seja suspensão, nós estabelecemos as medidas. E aí, os conflitos que nos cabem, nós solucionamos. Aqueles mais sérios, que talvez não chegassem ao Poder Judiciário de outra forma, nós encaminhamos. E aqueles que nós conseguimos resolver, que cabe à nossa competência, nós resolvemos. Então, o Edu Alertia, ele tem um paradigma inovador. Ele é muito além de um canal de denúncias, né? Porque você tem a denúncia anônima, segura, com criptografia, também tem o rastreamento do caso, o acompanhamento, tem o compliance escolar integrado à rotina da escola, a gestão ela consegue ser baseada em dados e estatísticas, tem a promoção da cultura da paz e uma educação jurídica preventiva na escola. Tudo isso é integrado nesse programa. Então, a gente tem aí uma transformação do ecossistema escolar. Porque, como eu disse, isso aqui não é só um canal de denúncias. Ele é um meio de promover uma inteligência institucional. Então, o programa ele começa como um modo reativo de resolver uma situação que já aconteceu, e, com o tempo, a análise dos dados do software, ele passa a ser preventivo. Então, evitar que os casos aconteçam, seja por medo das consequências, ou seja por uma mudança de cultura dentro da instituição. E essa tecnologia ela não registra o problema, ela educa e protege a instituição. Por fim, só o fato de os senhores estarem aqui hoje já contribui muito com o nosso projeto, já traz muito apoio, mas, assim, contar com o apoio formal dos senhores, com certeza ia contribuir e levar isso aqui a outros níveis, né? Porque o compliance, aqui a gente está falando de escola, porque se começa com a educação. Mas esse programa ele é perfeitamente possível de você implantar em qualquer tipo de instituição, seja uma universidade, um órgão público, uma empresa privada, como costuma ser o caso. E o nosso objetivo aqui é expandir cada vez mais. Dito isso, eu agradeço a atenção dos senhores, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, e, se tiverem alguma dúvida, depois a gente vai abrir para perguntas, né, professor? Baixar um aplicativo só para fazer uma denúncia. Ai, desculpa. A pergunta da doutora Aline é muito interessante. Para fazer a denúncia, é através de um link, porque um aplicativo ele se torna inacessível. Ninguém vai baixar um aplicativo, fazer um cadastro só para realizar uma denúncia, né? Então, essa denúncia ela é disponibilizada através de um link, até porque é mais fácil de você pesquisar no Google, de ser compartilhado, e aí a gente pensou nessa ideia. Isso. É a gente que faz o acesso, o diretor da escola ele tem um login também, isso. Certinho? Tem várias opções, já está, inclusive, em funcionamento, quem quiser depois baixar. Tem umas questões procedimentais importantes, porque da Apple, por exemplo, o sistema para baixar é mais complexo. Já do Google, quem tem Android já consegue procurar pelo Alertia e baixar. Então, tem a opção de link, o aplicativo via smartphone, se for... como é que chama? Android. E também tem QR Code que a gente quer espalhar nas escolas, para as crianças terem acesso. A gente vai tentar divulgar o máximo possível, né? Através de rede social, também link, tudo isso. Então, tem vários canais de chegar até essas denúncias. Obrigada. Alguém uma dúvida mais? Quer vir até aqui? Tá. Sobre... Desculpa, posso ter? Sim, da linguagem jurídica, né? Sim, certamente. E é por isso que a gente, nos formulários lá, a gente tenta para que os alunos cliquem, né, e tenham as opções, se for sobre a questão sobre
as espécies de... Sim. Sobre a linguagem que é levada pelo projeto de lei, a lei que virou aqui, como a doutora Aline comentou, os alunos do ensino aqui do direito do FR, geralmente se formaram, a Sofia, por exemplo, né, que está aqui o pessoal do Leibniz, a Marina, por exemplo, saiu há 2 anos da própria escola. Então, a linguagem que eles têm em relação aos alunos, quando vão fazer o treinamento, é a linguagem deles. Tem supervisionamento do professor, né, para trazer questões jurídicas, mas a linguagem, quando faz o ensino jurídico nas escolas, para divulgar o aplicativo, para divulgar a lei, para divulgar também os deveres e direitos, é justamente a gente escolher os alunos porque eles têm a linguagem mais acessível aos próprios alunos ali. Como eu comentei com vocês, a UFR está no seu 2º ano, né, há 1 ano e 3 meses. Então, os alunos saíram da escola há pouco tempo, são colegas quase que estão dialogando ali, e de forma acessível. Sobre o aplicativo ele vai preenchendo, né? Então acaba sendo um pouco mais simples. Mas agradeço, viu, pelas suas observações. Alguma dúvida mais? Agradeço, viu? Convidamos o desembargador Márcio Vidal, a juíza Letéia e a vice-reitora Anali Souza, para que proceda a entrega dos certificados aos nossos palestrantes de hoje: Anderson Nogueira, Aline Bissoni e Sofia Batistella. Solicito a todos que subam até o palco para que a foto fique melhor. É possível? Por favor. Agradecemos a presença de todos. Informamos que os certificados de participação serão enviados por e-mail a todos os presentes. Desejamos uma excelente noite e agradecemos pela presença. Muito obrigada. Até a próxima. O QR Code para aqueles que não fizeram a inscrição? Para as pessoas que não fizeram a inscrição e desejam receber certificado, o QR Code está na tela. Favor fazer a leitura e preencher os dados, senão não recebe certificado.